Tá bom, vamos começar então. Tá bom. Então você faz a oração de abertura, depois eu faço a de encerramento. Vamos agradecer a Deus por mais uma aula abençoada, de muita informação, de muito conhecimento espiritual, que possamos levar em nossas vidas, em todos os ambientes que nós frequentamos, com todas as pessoas que temos uma interação, um contato, desde o mais superficial até o mais íntimo e profundo amigo e familiar. Deus nos abençoe, para que tenhamos uma semana abençoada, uma hora de aula abençoada. E muito obrigado por estarmos aqui, de coração e mente abertas para essas reflexões que vai nos causando impacto para a nossa evolução como espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, para quem chegou depois, o Wagner vai dar a primeira parte. A gente vai inverter a ordem, tá bom? Então ele começa hoje e depois eu dou a minha parte. Então, quem vai complementar a minha aula hoje vai ser a Carla. Aqui não vim trazer a lei. Tá, deixa eu só mudar aqui a cor. Não mudou. Ele está escrito aqui, não vim trazer a paz, né? E aí é um pouco controverso, né? Falar que Jesus não veio trazer a paz. E aí que vamos pegar essa ideia figurada de Jesus para poder desmistificar, né? Trazer para a nossa realidade e fazer uma interpretação correta do que ele quis dizer quando ele disse que não veio trazer a paz. Né? Não vim trazer a paz. Jesus desperta o sentimento ao ensinar a lei do amor, contendo todas as leis de Deus. O uso da expressão fortes como não vim trazer a paz, porém a divisão, indica o grau evolutivo do povo hebreu monoteísta. Mas presas às leis humanas travestidas de divinas por Moisés, uma sociedade que iniciava o avanço da razão do raciocínio abstrato. Então, se a gente for colocar essas palavras de Jesus em uma época muito infantilizada da humanidade no quesito de avanço moral, ele realmente teve que trazer palavras fortes para poder causar um impacto e uma modificação dessa sociedade que aquele momento vivia. Então, é a mesma coisa até do próprio espiritismo. Né? Hoje eu acho que já está bem tranquilo. Mas pensa o espiritismo chegando ali no ano de 1800 e alguma coisa lá, no início de 1900, com ideias tão radicais para a cultura, para a época, algo totalmente fora do comum da realidade. E que realmente ideias novas, né, ela combate esse acomodismo da sociedade, porque a sociedade, o ser humano tende a se acomodar e se relaxar no ambiente. Ele, se for possível, ele não evolui, né? Ele fica lá quieto, parado, onde está, como está. E essa paz que Jesus se refere é esse acomodismo, essa tranquilidade, essa amorosidade na evolução moral. Então ele não veio trazer a paz, ele veio fazer a gente despertar, levantar e correr para esse progresso moral. E principalmente nessa época aí dessas religiões politeístas,
que acreditavam em vários deuses, eles estavam acostumados àquela ideia, estavam vivendo há muitos séculos numa ideia, um projeto de um Deus errôneo, né? Porque Deus, ele não pode ser vários deuses, né? Ele é um só, é um ser supremo, né? Porque é um Deus muito humanizado que foram construindo, ele foi tirada essa ideia, né? Aí o, pelos hebreus, principalmente, que estavam mais preparados para receber essas ideias, porque eles acreditavam num Deus soberano, monoteísta, né? E aí foi ali que Jesus pôde trabalhar e falar um pouco desse Deus e dessa nova era da humanidade com as palavras que Jesus, né, dividiu aí os tempos, né? Zerou o tempo. Então, a aparente destruição que uma divisão seria justamente eliminar o orgulho do fariseu, a incredulidade do saduceu, dos sacerdotes que disputavam o poder religioso hebreu, a destruição do orgulho para a implantação do amor ao próximo e com ideias mais revolucionárias, amar o inimigo, provocou forte reação que culminou no drama do Calvário e no ciclo dos romanos politeístas. Então, tinha vários tipos de povos, vários tipos de religiões, e entre essas religiões aí, dos fariseus, dos saduceus, sacerdotes, e ali tinha os hebreus, os monoteístas, né? Então, existia uma disputa de quem estava falando do Deus certo, né? E, e aí, o Deus distorcido que era implementado naquela época era aquele olho por olho e dente por dente. E Jesus veio falar para a gente amar o nosso inimigo. Até hoje ela causa um impacto. Pensa numa pessoa que você não gosta. Pensa numa pessoa que é ruim com você. Imagine Jesus vir falar, ame essa pessoa. Nossa, a gente hoje em dia já fica, nossa, como é possível? Imagine naquela época, porque as pessoas eram, às vezes a gente tem até conhecimento, né? A gente tem até a consciência de que não é o certo a gente, né, ter o inimigo, a gente odiar ele, a gente querer ele longe, a gente ser até agressivo com esse inimigo, a gente tem até consciência que isso não é o certo. Naquela época eles não tinham, eles estavam, a consciência que eles tinham é certo mesmo, tem que matar o inimigo, acabar com ele, destruir ele. Então eles não tinham nem consciência, eles odiavam o seu inimigo cegamente. E por isso que foi uma ideia revolucionária que Jesus veio apresentar, esse amar o inimigo, esse amar o próximo. E aí, como aqui disse, né, é, causou uma forte reação aí das outras religiões politeístas que que sempre pregaram vários deuses e mais esse Deus mais punitivo, né? Esse Deus que esses vários deuses, né? Porque se a gente for ver historicamente, até hoje, né? Isso reflete na nossa esse Deus punitivo reflete na nossa cultura. Lembra, os sacrifícios que eles faziam de pessoas por causa de deuses. Eles falavam que Deus ficou raivoso, por isso que o mar veio e atacou. Rezavam para os deuses para poder fazer a travessia do mar. Então, todos eles achavam que Deus era um cara bem bravo, de mau humor, né? Ele poderia estar de bom humor ou mau humor, humanizava mesmo Deus. E hoje a gente tem essa ideia, graças aí a Jesus dando essa clareza, essa luz, de que Deus é um Deus do amor, é o Deus que perdoa, é o Deus que ama o inimigo. Ele deu esse norte para a gente, senão a gente está até hoje, né? Falando que tudo de ruim e de bom acontece, Deus como se fosse um humano. Então, ele significou Deus de uma forma mais ampla. Mas Deus é muito mais, né, que nem as primeiras aulas lá. É muito mais do que isso. É só o que a gente consegue mensurar aí pela nossa limitação atual, né, de conhecimento, por enquanto, né? Aí toda ideia nova causa uma revolução, e quando está fundada na verdade, nada impedirá sua expansão. A morte de Jesus e seus seguidores não foram suficientes para impedir a força modificadora dessa verdade,
trazida pelo mestre. Então, por isso que essa questão, né, de fé, ela é muito relevante. Você ser uma pessoa correta hoje pode significar algo, né, descartável, porque todo mundo faz o errado, todo mundo dá um jeitinho de fazer alguma coisa ali para poder dar um atalho, mas aí a longo prazo a gente vê que quem agiu de forma correta, quem falou a verdade, quem fez as coisas no ângulo certo, a longo prazo é justificado, e aquilo ali é justificado. Né? E quem fazia as coisas erradas, as coisas por atalho, falava, inventava, né, os falsos profetas, inventando coisas, enganando as pessoas, a longo prazo a gente vai ver quem falou a verdade, quem não falou a verdade. E a verdade, ela não tem um caminho torto, né? Na verdade é reta, significa desde aqui, você falando para uma pessoa do seu lado, para um país, para o planeta e para o universo. A verdade, amar o próximo como a si mesmo, é uma verdade que ela perpetua para qualquer época, em qualquer lugar do universo. Então, Jesus, essa ideia revolucionária de Jesus, perpetuou lá há 2.000 anos atrás e vai ser daqui a infinitamente o tempo. Em qualquer planeta que você for, mais evoluído, menos evoluído, você falar isso, vai ficar lá essa palavra porque ela é a verdade. Então, a verdade é nesse sentido, ela perpetua sem modificações. Aí as coisas, né? E por isso que eu estou falando da fé, porque às vezes, Jesus tinha essa fé, por mais contraditória, por mais que crucificaram ele, condenaram ele, fizeram o que fizeram com ele sabia que estava agindo com a verdade e com a fé dele isso iria se propagar, independentemente dessa revolta e dessas ideias revolucionárias que ele trouxe. Aí a sua força modificou Roma, mas ao misturar o poder político e religioso, novamente o homem volta a colocar os seus interesses acima da verdade evangélica. Aqui está falando justamente do próprio cristianismo, né? da igreja voltada ao Cristo, das igrejas, né, cristãs, que começou com essas ideias revolucionárias de Jesus e teve aquela humanização que, né, foi fazendo coisas horrorosas aí ao longo do tempo e distorcendo um pouco do propósito inicial. Aí começa a luta interna dos cristãos pelo poder religioso. Mesmo após a Idade Média, quando o plano superior da espiritualidade envia espíritos missionários para promover a reforma de pensamento religioso e intelectual, surge o jesuitismo, com suas torturas e fogueiras, tentando resistir à implantação da lei do amor. Então, ó, na Idade Média, lá de 1300 anos depois, o pessoal não estava querendo implementar essa lei do amor na prática. Jesus foi lá falar na teoria, né, para o pessoal. 1.300 anos depois, o pessoal está queimando gente na fogueira, ou seja, 1.300 anos não aprenderam nada, né? E aí, mesmo aí a espiritualidade trabalha para impulsionar, né, a humanidade para essa revolução, né, para colocar essa lei do amor na prática. E, né, pessoas sendo torturadas, pessoas vindo trazer ensinos e sendo tratados como bruxas, magos, enfim, aí as coisas aconteceu como a gente sabe da história da humanidade até chegar nos dias de hoje, que estamos melhores, mas a implantação da lei do amor ainda está caminhando. O avanço da ciência nos séculos seguintes promove a destruição dos dogmas e do poder absoluto da Igreja e reinados. Aí a gente pode considerar ali na Revolução Francesa, né, que aí caiu aquela monarquia, aquela pegada muito de rei e religião, muito ditatorial, né, impondo a verdade sobre as pessoas, e aí o surgimento da ciência pôde separar melhor as coisas. Né? Aí na luta entre a verdade e o fanatismo surge o incrédulo e o seu materialismo. Então,
com a Revolução Francesa, que as pessoas realmente pegaram um ranço pela igreja, né, pela, por essas torturas religiosas, por esse fanatismo religioso, teve o oposto, que é a pessoa materialista, que ela não acredita nada fora da materialidade, fora da física, vamos dizer assim. O plano superior é a espiritualidade, o programa vindo do Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita retoma a lei do amor e restaura a necessidade de uma mudança interior. Então, eles tratam o Kardec, mas o Consolador nada mais são que espíritos, manifestações, conceitos da espiritualidade para a humanidade, para poder fazer, reforçar essas e complementar essas ideias de Jesus há 2000 anos atrás sobre essa lei do amor, para se prevalecer falando sobre esse mundo espiritual e sobre a reencarnação. Não é algo restrito a uma pessoa, a um Kardec, né? É uma mensagem, não é só o espiritismo, vamos dizer assim, é muito soberbo a gente falar, somos espíritas, nós somos o centro do universo porque nós sabemos a verdade. Aí a gente vai cair no mesmo problema nas outras religiões, né? De que se achar super especial. Não, é a lei do amor, ela é universal. Ela pode ser aplicada em qualquer religião que queira aplicar essa lei do amor. E, enfim, aí cada um se adequa conforme a que tem mais empatia, vamos dizer, de religiosa. Mas o que importa, na verdade, é na prática, você aplicar isso, essa lei do amor, o que Jesus falou aí, há 2000 anos atrás. A mudança agora está concentrada no indivíduo, modificando seu modo de ver o mundo, tornando-se fraterno, bondoso, solidário com seus irmãos espirituais. Né? Então, agora o tema que é mais pegado, né, voltado, complementando a lei que o Cristo deixou do amor, é a caridade, né? Que é uma forma mais prática do amor, mais completa, no sentido de que existem infinitas possibilidades. A gente querer ter essa modificação interior nossa para ser um ser humano aqui mais fraternoso, mais bondoso, mais amigo, mais próximo, e colocar esse amor, né, a gente conseguir se sentir na pele do nosso próximo aqui, com as diferenças, né, tirando preconceitos, tirando todas o egoísmo, a revolta, o ódio, todos esses sentimentos vão sendo retirados e a gente vai dando lugar a esses sentimentos bons na prática, com a caridade. Seja na paciência que ouvir as pessoas, seja na doação de energia, de oração, e infinitas possibilidades de praticar a caridade. Né? E compreendendo que a sua família é a humanidade, que as dificuldades de hoje mostram a necessidade dessa renovação interior, semeando um futuro feliz. Evangelizado o indivíduo, evangeliza a família regenerada, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então, como a gente sabe, estamos chegando nesse mundo regenerativo, é um gradiente de muitos séculos até. Não existe uma. Não é que nem um jogo, né, que a gente passa de tela e já vai em outro, né, outro planetinha. É uma coisa, é um destino que nos aguarda de uma forma lenta e conforme o que tudo, né, como tudo é, né, no universo, tudo lento. Aos poucos essa modificação e a gente é a mesma coisa. Lentamente estamos nos modificando e nos tornando espíritos dignos de um planeta regenerador. Isso de acordo com a nossa própria permissão de ser esses espíritos neste patamar, vamos dizer assim. Esse patamar que podemos considerar o patamar de espíritos bondosos, de espíritos caridosos, de espíritos que emitem o amor ao próximo. Então, é a gente que permite estar permeando isso dentro da gente no nosso dia a dia. E aqui nada melhor do que essa encarnação que a gente vive para poder colocar esses sentimentos externados, seja na nossa família, com os nossos filhos, pais, amigos,
no campo profissional, social, enfim. A gente tem tanta forma de exercitar. É só a gente ver os nossos problemas. Se tem problema é porque tem coisa para melhorar. E ali a gente tem que saber lidar com isso com o amor, com a caridade. Sempre ele é a solução de todos os nossos problemas. Né? E aqui fica a bibliografia aqui para a Poliana tirar o print aí para nós. Pode falar, você levantou a mão? Foi só um joinha. Bom, tá bom. O Wagner, ele trouxe a segunda parte, sempre a gente fala que é voltada para o Evangelho, mas quando vocês verem qual é a lei que a gente vai trabalhar hoje, tudo que o Wagner falou vai fazer sentido. Hoje nós vamos ver acho que algum microfone está aberto aí, Wagner, não sei qual. Hoje nós veremos a lei da destruição. E a lei da destruição, a gente pode falar, puxa, mas Deus vai querer destruir? Só que tudo que o Wagner foi falando, a gente foi vendo que o que o Evangelho traz é que a gente tem que destruir o velho homem que existe dentro da gente para construir o novo. E que Jesus, a espiritualidade, Deus, eles trouxeram várias oportunidades para nós nos desapegarmos do velho, destruirmos o velho para construirmos o novo. E o novo que seria, que é isso que o Wagner falou, é a lei do amor. Então, a gente tentar construir isso dentro da gente que a gente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue destruir dentro da gente o orgulho, a gente não consegue destruir a vaidade, a gente não consegue desapegar, às vezes, de um evento que aconteceu na nossa vida e aquilo fica magoando e remoendo a gente. Então, o sentido da destruição, no sentido espiritual falando, é a gente entender que a gente abandonar o velho, que é ruim e nocivo para nós termos espaço para construir o novo. E aí agora a gente vai entender o outro lado da lei da destruição. O que mais que o Livro dos Espíritos traz sobre isso, que vai complementar um pouco o que o Wagner falou, tá? Então eu vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu mudar aqui. Então, o que vai trazer sobre essa lei da destruição, tá bom? Mas antes, eu peguei as perguntas. Vocês estão vendo as perguntinhas? Consegui mudar de tela? Então tá. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Eu trouxe as perguntas dos livros dos espíritos, sem as respostas. Faz de conta que eu sou Kardec e vocês são os espíritos. Para a gente começar a pensar sobre algumas questões que esse capítulo vai trazer, que é o capítulo 6. Então, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? O que vocês acham? Pode falar, gente. Deixa eu interromper um pouquinho aqui uma coisa que eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Não estou vendo, não. Ó, agora eu voltei para a tela de vocês. Ana,
Você levantou a mão. Você acha que a lei da destruição ela é igual em todos os orbes? Eu acho, assim, considerando, muitos planetas, assim, muitos. Ai, desculpa, fugiu a palavra. Mas digamos outras moradas. Tá. Devem também estar em constante evolução, assim como a Terra, acho que talvez outras mais, outras menos. Eu imagino que deve ser semelhante, assim, essa questão da destruição, porque como o Wagner falou na aula, você complementou, a destruição ela não vem às vezes como algo ruim, né? Ela vem para dar o espaço para o novo, e às vezes o novo é melhor do que o que era antes, né? Então, eu acho que sim. Que mais? E os outros? O que pensam? Será idêntica a necessidade da destruição? Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, viu, Carla? Porque eu acho que para destruir alguma coisa, para se colocar o novo, nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo, a gente tem a evolução, né? A gente tem outros mundos que estão talvez mais evoluídos do que a gente, né? E temos outros também que estão abaixo da nossa linha de conhecimento, né, da alma. Então, eu não sei se a gente, para todos os mundos, seria igual, né? Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Assim, eu gostaria de refletir um pouco mais. Não, a ideia é a gente trazer as perguntas para a gente não viciar naquilo de que já vem a resposta pronta. É a gente pensando no conhecimento que a gente tem, como que a gente responderia. Eu acho que o que os dois trouxeram é super válido a gente pensar. Então, será idêntica a necessidade da destruição? E aí eu concordo com você, Gilvan. Eu também penso, quando eu vi essa pergunta, que não é idêntica, mas que a destruição existe, existe. Por quê? Porque se nós somos espíritos imperfeitos que estamos em constante evolução, o tempo todo nós teremos que pensar em abandonar algo para construir algo novo. Mas quanto mais próximo do início nós tivermos dessa caminhada, mais será a necessidade dessa destruição. Entende? É como se quando a gente aprende a ler, então a gente aprendeu a ler, aí a gente quer ler o mundo inteiro, só que a gente ainda não consegue, a gente vai lendo de pouquinho. Então, eu penso que é do mesmo jeito. No começo, a gente tem muitas coisas para conquistar, muitas coisas para conquistar. E os espíritos, quando vão chegando mais próximo da perfeição, eles têm menos necessidade, porque eles já adquiriram a maior parte do que eles necessitavam nessa caminhada. E como nós sabemos que nós habitamos um mundo que está próximo das nossas necessidades, né? Afim, então o nosso planeta, vamos pensar que também o nosso planeta, que tem aproximadamente aí 4,7 bilhões de anos, todas as fases que ele já passou, e que teve que ser destruída para haver essa adaptação à nova necessidade pelo qual o planeta estava passando. Então, sim, a destruição, a gente pode falar que ela é uma lei natural, uma lei divina. E aí a gente vai entender também um pouquinho mais sobre ela. E aí a pergunta 733 é uma continuação dessa, né? Então, entre os homens da Terra, então pensando no nosso planeta, existirá sempre a necessidade da destruição? Então, a gente, enquanto está aqui no nosso planeta, sim, haverá a necessidade de destruição, tanto espiritual quanto evolução material do que a gente vem vivendo. E entendendo que a destruição, ela, por ser uma lei divina, ela faz parte da natureza. Então, se a gente for pensar novamente, e a gente vai ver isso na aula, sobre os grandes fenômenos, vulcão, incêndios naturais nas florestas, estou falando incêndios naturais.
Eles fazem parte da renovação do solo e das plantas, quando ele é natural. Quando ele é provocado, ele atinge as proporções descomunais que nós vimos hoje. E aí isso já não faz mais parte da lei divina, dessa lei de destruição. Um animal, pensando numa cadeia alimentar, né, que um animal vai se alimentando do outro. Ele precisa destruir o outro para ele comer. A gente também. A gente destrói a alface quando a gente ingere ela, a gente destrói o boi quando a gente ingere o boi. Então, a destruição no sentido de finalizar, a gente vai ter essa necessidade. E principalmente, quanto mais apegado à matéria nós estivermos no nosso estágio evolutivo, mais a destruição se faz necessária. Aí, na próxima pergunta. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? O que vocês acham? Essa está fácil, hein? Nós temos direito ilimitado de destruição sobre os animais? Jamais. Tadinhos. Jamais. Então, a gente não tem um direito ilimitado. A gente tem um direito limitado, assim como todos os outros animais que matam outros para se alimentar e sobreviver. Então, a gente não pode, e a gente também vai aprofundar isso na aula, tá? Não vou antecipar tudo. Que se deve pensar, outra pergunta, da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Ele traz o exemplo só da caça esportiva, da caça inútil, da caça exagerada, mas o que se deve pensar dessa destruição quando ultrapassa os limites? Gente, isso foi escrito há 200 anos atrás, parece que prevendo o que a gente vai viver no dia de hoje. Então, a gente está ultrapassando os limites que as necessidades e a segurança trazem para a gente. A gente ultrapassou e muito o limite da destruição do nosso planeta. 733. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo, quer dizer, o cuidado quanto à destruição dos animais? Será que esses povos que protegem os animais ou que utilizam-se deles de forma responsável, esses povos, será que eles terão um merecimento especial? O que vocês acham? Oi. É aquela questão, eu acredito que, também já ouvi dizer que as pessoas até que praticam o vegetarianismo, o veganismo, são até seres mais evoluídos, né? Mas além dessa proteção animal, que é muito importante, é, ambiental, também tem um compromisso moral, né? Então, às vezes, pode ser, é muito bonito se existe uma pessoa com toda essa preocupação, mas de nada adianta se também o lado dela moral não for tão evoluído quanto. Uhum. Igual eu lembro uma sala, eu estava dando aula para educação infantil e tinha uma abelhinha no chão. Sabe quando ela fica rodando em círculos? Provavelmente ela já ia morrer, aquela abelha. E aí as crianças juntaram todas em volta para olhar a abelhinha, o que estava acontecendo, meio agachadinho no chão. Imagina uma rodinha de criança. Aí chegou uma criança e pof, pisou na abelha, né? Matou a abelha na frente de todo mundo. Aí você imagina o olhar de todos os meus alunos, e logicamente, né, mais impulsivo, foi lá e socou a outra criança, porque não podia matar a abelha. Lógico, uma criança, mas eu estou falando quantos de nós não pode matar o boi, mas bate no amiguinho do lado, que eu acho que é isso que você falou, né, Ana? Isso Então, mesmo. a gente tem que procurar aí esse equilíbrio, porque, na verdade, nós somos crianças, igual meus aluninhos do Jardim da Infância. Uhum. E ele ficou assim, chorando e batendo, você não matou a abelhinha, você não pode matar a abelha, e pá, 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 até que eu consegui chegar perto e pedir para ele parar, né? Então, são essas coisas que a gente realmente tem que aí pensar.
tá? Aí aqui, né? Lei da destruição ou da transformação. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier que disse. Então, a gente tem que começar a encarar um pouquinho essa lei da destruição, pensando mais como uma transformação. E para transformar, o próprio nome já diz, é mudar a forma, ou a forma que nós estávamos. Quando o planeta começaram os continentes, né, era um bloco só de terra. E aí quando veio lá, que chamavam de Pangeia, quando começou a ter os grandes terremotos e movimentações lá no fundo da crosta terrestre, que aí deram origem aos novos continentes da forma como a gente vê hoje. Então, tudo aquilo fazia parte de uma transformação planetária necessária. Mas vocês conseguem imaginar se aquilo acontecesse nos dias de hoje? Vamos supor que hoje a gente tivesse um momento assim. O caos que seria, e que naquela época também foi um caos, para todos os animais, vegetação, clima, todos eles passaram por isso. Mas naquela época não existiam ainda homens, né, para registrar a história. Mas imagina o que seria hoje se de repente a América se partisse, a Europa se desprendesse da Rússia, enfim, que a gente tivesse novas quebras continentais, o que isso impactaria na vida. Mas a gente tem que pensar que é isso, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando a gente vai observar os ciclos realmente naturais, o ciclo da água, né? Que a água evapora, condensa, chove, volta, vira líquido de novo e assim ela vai formando os seus ciclos. Assim como uma semente, para ela nascer, ela tem que se destruir enquanto semente para se transformar numa planta. Então, quando a planta nasce, ela deixa de ser a semente. Ela destruiu o que ela era. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar nesse sentido. Para você, está mudando os slides, né? No livro dos Espíritos, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nós, quando desencarnamos, a gente tem que destruir a carne que a gente vivia, né? Aquele corpo físico, ele é destruído para que o espírito se liberte. Quando nós reencarnamos, aquele espírito que estava livre na erraticidade, não é que ele vai ficar destruído, mas ele também vai se transformar para poder se encarnar novamente e perder tudo aquilo que ele poderia exercer enquanto ele era somente espírito. Então, essa renovação, e mesmo das nossas várias vidas, todas as encarnações que nós tivemos, vamos pensar que nós, em algum momento, destruímos aquelas encarnações para que a gente pudesse viver novas encarnações, porque é nos dado o véu do esquecimento, então a gente não lembra exatamente quem nós fomos em outras vidas, mas a gente traz, lógico, o nosso conhecimento moral e o nosso conhecimento intelectual de todas elas, mas são transformações, transformações, transformações. Aí eu gosto muito dessa imagem, né? Do esforço da borboleta, que ela tem que se destruir enquanto lagarta, para fazer o casulo em volta dela. Gente, e ela se transformar nisso aqui, numa borboleta. Eu acho fantástico. Todo o trabalho que ela realiza para que ela possa um dia se tornar uma borboleta. Então, isso, se a gente for pensar, a lagarta se destruiu, se colocou num casulo, depois ela abre o casulo, sai do casulo, aí ela come, às vezes, o casulo dela.
que eu já vi borboletas que fazem isso. Então, destrói o casulo onde ela morava. Morava assim, né? Modo de falar. Então, é essas coisas que a gente tem que pensar. Destruição necessária e destruição abusiva. É isso que a gente vai começar a conversar agora. Se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades da segurança traçam? Uma daquelas perguntas. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? E aí o livro dos os espíritos respondem: é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades. Vocês veem, assim, eles destruindo o ambiente ou matando um monte de outros animais só por satisfação? Não, é só para satisfazer suas necessidades. Os animais ficam lá comendo as plantinhas que eles precisam, eles não ficam derrubando todas as plantas. Só que o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. E, gente, a gente tem que pensar que tudo que a gente está plantando hoje enquanto planeta, tudo que a gente está vendo de mudança climática, de tudo mais, quando fala das próximas gerações, as próximas gerações seremos nós reencarnados. Então, tudo que eu estou cometendo de abuso hoje aqui, eu vou reencarnar e vou encontrar um planeta provavelmente muito mais difícil de viver, e eu vou ter que prestar conta disso tudo. Então, todas as ações que eu estou fazendo hoje no planeta vai impactar a mim mesmo na próxima reencarnação. Vocês já pensaram nisso? Então, as futuras gerações, né, que os belos discursos trazem, ele nada mais é do que nós mesmos nas futuras gerações. Então, aí de destruição natural, e a gente viu, né, de ontem para hoje, até o furacão Milton, que passou pela Califórnia, e aí a gente tem que pensar que os furacões existem há muito tempo, né, devido ao aquecimento do mar, né, e que encontra lá o ar quente com o ar frio e forma aquele movimento do furacão. Isso é natural. O que não é natural é, por exemplo, passar 2 furacões no mesmo, né, em menos de um mês, no mesmo local. Ou esses fenômenos cada vez mais que eram ocasionais, eles começam a ser frequentes. Isso não é natural. Isso faz parte realmente do que o homem está impactando no nosso planeta. Então, isso não é natural. Assim como não é natural chover no Saara como choveu, que alagou lá o deserto do Saara, formando lagoas. Assim como não é natural a seca na Amazônia. Então, vocês entendem que tudo está, o Pantanal também, que era a maior planície alagadiça do mundo, está se secando? Então, isso não faz parte da natureza. Aí, quando ela é uma lei natural, né? Só retomando, a destruição é uma lei natural porque precisamos renovar, aperfeiçoar a espécie. Se mantivéssemos eternamente o nosso corpo físico, não haveria o melhoramento dos seres vivos. E aqui a gente está falando de Darwin, da evolução. Então, nós mesmos, enquanto corpo físico de homem, nós mudamos muito do que eram os nossos primos, né, parentes, neandertais, né, já esqueci o nome de todos eles. Então, hoje nós somos muito diferentes, em termos de arcada, em termos de tamanho de mão, de tamanho de pé, de pelo no corpo, tudo isso já está melhorando. Para que haja equilíbrio ecológico, uma espécie destrói a outra para sobreviver. Então, aqui um leão caçando aí um gnu, sei lá que bicho é esse. Então, nesse sentido, quando é para necessidade, ok. Então, a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Então, quando a gente fala em destruição, parece que não é de Deus. Ah, mas como que Deus vai deixar destruir? Como que Deus vai deixar que isso aconteça? É porque é para necessidade de evolução nossa.
a gente também precisa ainda da matéria. E aí, o que eles definem como destruição natural? Que são aquelas que ocorrem na natureza, tendo em vista a transformação, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Acontecem para manter o equilíbrio natural e auxiliar na evolução e progresso como um todo, tanto para a matéria quanto para o espírito. Então, a gente pensa os vulcões, né, que são destruidores, mas quantas ilhas não se formaram no oceano que são de origens vulcânicas? Quer dizer, um vulcão que explodiu, sei lá, entrou em erupção há não sei quantos milhões de anos atrás e que hoje é uma ilha. Então, naquela época era destrutivo, hoje é transformação, é parte de uma transformação. Aí ele fala da bestialidade, né? Bestialidade é a gente entender, eu falo, né, o quanto é burrice nossa mesmo. Ele fala, será que é da natureza espiritual, que seria a destruição natural, ou faz parte da nossa ignorância? Então, quando a gente pega essas imagens, né, a menina nadando nesse rio imundo, imundo porque foi jogado lixo por nós mesmos, e aí depois a gente vai beber a água desse mesmo rio. Pensa se isso não é burrice. A gente polui o ar que a gente respira. Que a gente respira. A gente solta fumaça no mesmo ar que a gente respira. A gente corta a floresta, depois reclama que está muito quente. Então, tudo isso são coisas assim para a gente pensar sobre essa lei aí de destruição. E aí ele chama de destruição abusiva, voltando ainda, né, que o prazer da caça, ele é abusivo. Então, matar um rinoceronte só para tirar uma foto, ou arrancar o chifre dele, igual fazem também com os elefantes, para fazer enfeite, ou para fazer coisas que eles acreditam ser medicinal, tudo isso a gente vai ter que dar conta um dia, essas pessoas vão ter que dar conta. E retomando que os animais não destroem mais do que necessitam. Mas a gente que tem um livre-arbítrio destrói sem necessidade, tá? Continuando ainda sobre destruição necessária e abusiva. Então, a lei da destruição é uma lei da natureza, uma lei natural, uma lei de Deus. O mundo material sempre estará em transformação para cumprir os desígnios de Deus. A transformação tem por objetivo a revolução e evolução dos seres vivos. E do ponto de vista do espírito imortal, fica fácil compreender a justiça perfeita de Deus, uma justiça amorosa, diferente da justiça humana, que necessita transformar-se para acompanhar a evolução moral da humanidade. Então, a gente voltando de novo para o que o Wagner falou, quando a gente conseguir essa justiça amorosa, que é diferente da justiça humana, a gente não vai mais precisar se transformar tanto, porque a nossa evolução moral, quanto indivíduo e humanidade, ela já alcançou o patamar que ela necessitava. O instinto de destruição dos seres vivos é maior quanto mais próximo estiver da sua criação divina, ou seja, quanto mais próximo ele estiver lá na caminhada, no início da caminhada, na sua criação, mais esse instinto é forte nele. E aí, quanto mais evoluído nós tivermos, ou seja, quanto mais longe nós tivermos do nosso ponto inicial, esse instinto de destruição será cada vez menor entre todos nós. Da cadeia alimentar já falei, né? Então, equilíbrio da necessidade de viver e reproduzir, equilíbrio entre dois instintos, que é o de conservação e o de destruição. Na aula passada, nós falamos sobre a lei de conservação, que ela é necessária para a manutenção da vida. Mas tem que haver um equilíbrio, porque a destruição também é necessária para a manutenção da vida. Então, esse equilíbrio entre esses dois instintos e essas duas leis divinas, elas têm que acontecer para que realmente a gente consiga manter o equilíbrio do planeta e da humanidade. A destruição vai sendo menos necessária à medida que a evolução do espírito vai sobrepondo-se à matéria, como acabei de falar. Nos mundos espalhados pelo universo, mais evoluídos que a Terra, a destruição é abrandada. Então, olha só, né? Que o Gilvan falou também. Então, quanto mais evoluído, a destruição ela é mais
lenta, mais fraquinha, mais sutil, uma coisinha ou outra. No universo, em qualquer lugar, a destruição tem seus limites. O abuso, a destruição necessária, é uma violação à lei de Deus e acionará os mecanismos de ajuste da lei de ação e reação. Só que a reação a gente já está colhendo aqui enquanto encarnado. Então, não é nem a hora que a gente desencarnar que São Pedro estiver lá com a nossa lista, falar, oh, você fez isso. Não é lá, a gente já está tendo a reação aqui. A gente nem desencarnou ainda, a gente já está vivendo os efeitos da lei da ação e reação. O oposto, a idolatria dos animais, pode levar a um excesso de um sentimento louvável, indicando essa idolatria, fanatismo e mais medo supersticioso do que bondade. Então, quando fala idolatria dos animais, é a gente pensar, por exemplo, na Índia, né, que eles idolatram as vacas, mas morrem de fome. Então, isso é mais fanatismo do que realmente a bondade, pensando na vaca também. Aí os flagelos, que eles chamam de flagelos destruidores, que é tipo furacão, passou agora nos Estados Unidos. Os flagelos podem ser naturais, como terremotos, vulcões, tsunamis, ou provocados pelo abuso do uso que a humanidade faz do seu ambiente físico, como as inundações provocadas pelo aquecimento global. Então, o que a gente viu em Porto Alegre, aquilo não é um flagelo natural. Aquilo é um flagelo causado pela ação humana. E os flagelos destruidores são assustadores, terríveis no momento, mas quando observados espiritualmente, percebemos que a perfeita sabedoria divina acelera a transformação e promove o equilíbrio perdido. A natureza possui seus próprios meios de atingir esse equilíbrio, revelando novamente as leis perfeitas de Deus para o mundo material. Então, quando a gente pensa nesses momentos de transformação, que está previsto no nosso plano, dentro dessa sabedoria divina, é para, tipo, botar o trem na linha de novo. Então, às vezes, tem que ter algumas coisas para que a gente volte para a linha. Então, às vezes, eles também são necessários para isso. E aí fala que esses flagelos também têm o seu valor moral, provocando a solidariedade, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Né, o quanto de pessoas foram para lá como voluntários para trabalhar e o quanto foi doado para lá de alimento, ração, medicamento, roupa, enfim. E aí as fábricas que pararam, né, lá no Rio Grande do Sul e passaram a construir, fazer outras coisas que era necessário. Então tudo isso é para fortalecer também a moral. E assim a caridade vai sendo instalada, porque é um sentimento inato dos humanos, a ajuda recíproca entre irmãos espirituais da família universal. E aqui retoma o que o Wagner falou na primeira aula. Os flagelos também estimulam a inteligência, levando os humanos a encontrarem novas soluções. Então, por exemplo, combustível verde para os carros, a irrigação em desertos, tirando alimento de onde só existe areia. Então, também esses flagelos provocam novas soluções. O que nós temos que fazer para que isso não aconteça de novo? Aí aqui sobre as guerras, que é uma destruição desnecessária. Acho que é a maior de todas, né? Porque é uma destruição do ambiente físico e do ambiente moral e espiritual daquelas pessoas que ali moram. Revela a predominância dos instintos, ignorando que a morte não existe. Então acham que tudo vai se resolver aqui. A morte do corpo físico causada pela guerra revela o direito do mais forte, característico de humanos que vivem num horizonte tribal, ou seja, que não entendem ainda toda a questão do que Deus coloca para a gente. Sob o horizonte espiritual de Jesus, a guerra irá desaparecer, mas na fase de transição é um mal necessário para libertar um povo ou sua defesa. Então, a gente ainda está tendo que viver esse mal necessário. Então, o que vive lá em Israel, né, agora pensando Ucrânia e Rússia, quer dizer, mas vamos pensar mais em Israel, que é uma guerra que não acaba nunca, né? Faixa de Gaza, Israel, agora Irã,
ali aquele miolinho nunca acaba, nunca acaba. Essa foto aqui é da bomba de Hiroshima, né? Quando ela foi lançada, que aí essa menininha, essa foto até ganhou um prêmio, né? Eles fugindo e já da radiação. Mas eu li um livro, que eu acho que eu já devo ter falado para vocês, que chama O Grande Elo, que retrata a Segunda Guerra Mundial. E nele falava do grande elo, porque era o grande elo de alguns mentores espirituais que estavam organizando equipes nessa hora dos resgates, enfim, né, desse momento, e não só dos resgates individuais, mas também de manter o nível espiritual de determinado lugar para que aquilo não se tornasse 10 vezes pior do que já estava ruim. Então, sobre as bombas atômicas, lá no livro falou que foi permitido que isso acontecesse para que um mal maior fosse evitado. E aí no livro ele descreve que para montar as bombas atômicas, eu não sabia disso, são duas partes. E as duas partes, elas isoladas, meio que elas não têm o poder, né, que elas teriam. E aí, para levar até o Japão, porque os aviões não saíram dos Estados Unidos, né? Eles estavam naqueles navios lá, como que chama? Aqueles navios que carregam os aviões, né? Esqueci o nome. Porta-aviões. Porta-aviões. Ai, o que faz a gente ficar velha, Ana Paula? O que faz com a gente? E eles foram em porta-aviões separados. E que num determinado momento, esses porta-aviões iriam se encontrar para montarem a bomba e sei lá o quê. Só que aí eu não lembro direito do que aconteceu, que teve uma intervenção espiritual, porque senão iriam ser muitas bombas que iriam cair, entendeu? E aí realmente ia ter uma destruição em massa do planeta. E não lembro o que causou lá que apenas 2 bombas conseguiram, entre aspas, serem montadas para que isso acontecesse. E aí, quando houve a explosão, sim, foi uma imensidão de pessoas que morreram, e não só as pessoas, animais, solo, e que isso vive até hoje, né? A radiação perpetua, então não foi um efeito só imediato, mas que seria muito pior. Então precisou ter essa destruição para as pessoas falarem, ó, chega. E aí o Japão se rendeu, aí os Estados Unidos parou, e aí tudo foi se acalmando, né? E aí criaram a ONU para meio que gerenciar, fizeram pactos e mais pactos para que a guerra não existisse mais. A gente tem que entender nesses processos que às vezes ela é necessária para a gente, infelizmente, aprender, né? A liberdade e igualdade é um direito fundamental que a humanidade luta para ver implantado no planeta. A gente luta para ver implantado no planeta, só que a gente sabe que está muito longe ainda de ter uma liberdade e igualdade, né? O avanço do conhecimento colocou a guerra entre as nações mais desenvolvidas no impasse. O uso da energia atômica, além de destruir o inimigo, também destruirá o agressor. Então, por isso que porque todo mundo produz urânio, todo mundo produz bomba atômica e está lá escondidinho. Se um dia precisar, a gente tem. Só que as pessoas começam, os grandes governantes, a tomar, né, a razão de que você não vai destruir só o inimigo, você vai destruir a si mesmo também. O desenvolvimento da violência não pode ser ignorado. A guerra passa a assumir outras faces nos dias de hoje. Terrorismo, crime organizado, fanatismo religioso, como forma de destruição suicida. Então, quantos homens bombas, né, não se destroem pelo fanatismo? Terrorismo também. Então, tudo que a gente vê hoje ainda acontecendo lá na faixa de Gaza, né, com os grupos lá, que é fanatismo religioso aquilo. Somente quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, os povos então serão irmãos. Sobre assassinato,
também é um abuso da lei de destruição, porque interrompe uma vida de expiação ou de missão. Então, uma pergunta também do Livro dos Espíritos. A gente abusa da lei de destruição quando a gente comete um assassinato. A intensidade da reação dependerá da intenção, atenuada diante da defesa e louvável quando preservamos nossa vida e do agressor. Então, no primeiro momento, se está diante de uma defesa, aí ela vai ser atenuada. E se a gente consegue preservar a nossa vida e do agressor, aí isso seria mais louvável. E no dia a dia da vida urbana, percebemos que muito acidente, que termina de forma trágica, poderia ser evitado se soubéssemos ceder diante do desequilíbrio emocional nosso e do agressor. A gente vê quantos acidentes, quantas batidas de carro que se transformam numa tragédia, porque um estava armado, atirou no outro, porque bateu, porque o motoqueiro passou, chutou a porta. Então, tudo isso é fruto desse desequilíbrio emocional, tanto nosso quanto do agressor. Respeitar o direito do outro ter uma opinião diferente da nossa, então isso também é louvável. O desenvolvimento intelectual aí faltou um sempre, nem sempre acompanha o desenvolvimento moral. Isso a gente sabe muito. Crueldade. Crueldade é pior ainda do que a lei da destruição, porque a gente sentir prazer pelo sofrimento do outro. Então, fazer um animal sofrer de propósito e sentir prazer com o sofrimento daquele animal. Então, isso é o que a gente pensando nessa linha nossa de tempo, de existências, crueldade está muito aqui para trás. Esse espírito vai precisar evoluir muito ainda, por esse prazer em ver o outro sofrer. Revela quase a ausência do senso moral, quase porque o senso moral existe em todos os humanos por princípio. A gente fala quase ausência porque a gente nasce com o chipzinho do senso moral, mas para essas pessoas é praticamente inexistente. Esse germe de moralidade irá desenvolver-se nas reencarnações futuras, então provavelmente esse ser vai ter que vir muito na Terra ainda. O humano primitivo tem mais possibilidade de ser cruel por viver de instintos, renascendo numa sociedade mais organizada. E se a prova for pesada, pode sucumbir e provocar tragédias, muitas vezes incentivadas por espíritos inferiores e perversos. Então, se um espírito um pouco mais primitivo, espiritualmente falando, nasce numa sociedade muito mais organizada, muitas vezes ele não vai conseguir se adaptar àquela realidade. Ele vai provocar tragédias, porque ele ainda está muito forte no instinto primitivo, e ainda incentivada por esses outros espíritos inferiores. Aí aqui o que traz no Livro dos Espíritos também, que é impossível eternizar-se na crueldade. A gente não vai ser eternamente cruel, pois o senso moral está presente em todos os homens, a princípio não desenvolvido, mas um dia todos nós seremos bons e humanos. Sobre a pena de morte, o que ele traz sobre a pena de morte, o Livro dos Espíritos, né? Não só os Livros dos Espíritos, mas a doutrina de modo geral. É que é o assassinato legalizado pela sociedade. Então, a pena de morte é um assassinato definido por lei, por uma sociedade, um grupo de pessoas que definiram aquilo. Juízes, né? Os legisladores, que falam, não, aqui vai ter pena de morte. Essas pessoas que cumprem a pena de morte, elas terão, sim, as suas penas, tá? Os seus débitos, no sentido de que poderiam escolher, no caso, outra profissão do que apertar o botão para matar alguém numa cadeira elétrica, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que todo mundo vai ter o seu débito, menor ou maior, se você está envolvida de alguma forma com a pena de morte. É uma forma de punição radical nascida entre os povos ignorantes e primitivos.
Então, a gente tem que pensar que é quase lá na lei de Tailão, de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Então, aí fala, o mais antigo documento escrito em pedra, o Código de Hammurabi, que era o rei babilônico, de 1792 a 1750 a.C., procura disciplinar o direito de equivalência da punição com a lei de Talião, confirmado depois por Moisés, tornando divino o olho por olho e dente por dente. Então, isso, gente, é muito tempo atrás, não tem mais sentido. A gente já evoluiu, tem mais sentido ter pena de morte. Jesus revela essa verdade de forma mais cristalina, lembrando a lei de ação e reação. Quem com espada fere, com a espada será ferido. E recomenda amar o inimigo, como Wagner falou. O amor raciocinado, não ter nenhum sentimento de rancor, de ódio ou desejo de vingança. Jesus, com a sua espada da paz, promove a justiça divina na sua perfeição amorosa, eliminando a pena de morte, a destruição desnecessária, porque a morte não existe. Destruído o corpo físico do malfeitor, ele continuará vivo, ignorando sua morte física e livre para unir-se com espíritos afins. Então, se a gente entende que a vida é eterna, pena de morte não faz o menor sentido, porque o espírito continuará vivo e livre para se unir com os outros espíritos afins. Então, até esse sistema prisional, a gente tem que ser revisto, porque ele não é educativo, ele não transforma as pessoas. Ele continua destruindo no sentido negativo falando. O criminoso é um doente social, arredio do convívio civilizado, necessitado de ajuda, remédio espiritual para que promova arrependimento. Somente as leis de Deus são perfeitas. Julgar equivale a tomar o lugar de Deus. Ah, isso quer dizer que não pode ter juiz? Não, porque a gente precisa das leis humanas ainda, porque a gente ainda não entendeu as leis divinas. O dia que a gente entender todas as leis divinas e vivê-las, a gente não vai precisar mais dessas leis humanas. Então, por enquanto, ainda precisa. Mas a gente tem que pensar que a pessoa que é criminosa, ela é um doente social, e eu diria mais, um doente espiritual, acima de tudo. A justiça humana não escapará da justiça divina, que dará oportunidade de reencarnar entre aqueles que ele prejudicou e reparar o mal que tenha feito. Então, na justiça divina, esse criminoso que prejudicou a tantos, ele vai reencarnar e ele vai ter que reparar o mal que ele fez. Nem que ele tenha que reencarnar infinitas vezes, assim como nós, né? A lei da destruição, ela traz, eu acho que, muitas reflexões para a gente, né? Pensando principalmente no mundo de hoje, o que a gente tem ensinado aí para os nossos filhos, a nossa própria postura, que muitas vezes é displicente, é descuidada em relação ao cuidado com o ambiente. Então, né, vocês falaram do vegetarianismo, do veganismo, que muitos são, mas não têm o desenvolvimento moral. Mas a gente tem que pensar o quanto, de fato, a gente também está contribuindo para tudo isso que a gente está vivendo. Então, será que a gente não consegue diminuir o consumo de carne? Será que eu posso colocar álcool, etanol sempre no meu carro em vez de gasolina? Será que eu posso recusar produtos com embalagens em excesso e começar a comprar coisas que impactam menos o ambiente? Então, são coisas assim que a gente pode começar a pensar do que eu consigo fazer dentro das minhas escolhas hoje no dia a dia, para que a gente consiga aí minimizar os impactos, né, que já estão, a Terra já está sentindo, né? Nossa, hoje me deu um negócio quando eu assisti estava assistindo no YouTube preparando o almoço, e eu queria ouvir as notícias lá do furacão, saber o que estava acontecendo. Aí sabe quando você clica em qualquer um lá do vídeo do YouTube para
para ver o que estava acontecendo. Aí o cara falou assim: a natureza não teve piedade de nós. Aí, quando ele falou aquilo, me deu uma vontade que se eu tivesse no telefone, eu falava assim: não, a gente é que não teve piedade com a natureza, né? A gente que está causando tudo isso, não é a natureza que não teve piedade de nós, nós que não temos piedade com a natureza. E aí depois também falava alguma coisa de Deus, num outro post, que Deus, como que é? Não é que Deus está se afastando da gente, ou Deus está punindo a gente, mas era alguma coisa parecida com isso. E na minha cabeça era, não, é a gente que está se afastando de Deus. É a gente que está se afastando. Então, o ser humano tem muito isso de, né, apontar o dedo para o outro, para fora, e não percebe aí as suas próprias ações. Então é isso, gente. Gostaria de falar sobre, gostaria de ouvir vocês um pouquinho antes da gente encerrar. O que vocês acharam aí da lei de destruição? São reflexivos? Querem falar nada? Muito legal a hora que você falou que São Pedro tá lá com a listinha nossa na mão, né? Esses dias eu não sei o que eu fui comprar ali, era 5. Aí o menino, eram 6. Aí o menino só cobrou 5. Aí eu fiquei olhando, falei, gente, eu vou levar um na moral, né? Eu falei, meu, eu vou levar um na moral. Depois eu chego lá no céu, aí São Pedro fala assim, tá tudo certinho aqui, mas lembra aquele ovo que você passou batido? Senta ali para nós conversar. Falei pro menino, olha, eu tô levando 6. Então. Mas você sabe que outro dia eu vi um pastor, eu sigo eu acho que ele é pastor também da igreja no Instagram, só que ele é muito crítico, sabe, a sociedade, é uma pessoa que traz os valores mesmo, né? E ele critica muito isso principalmente